Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 20ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Fernando Malon para que faça a leitura do artigo 78 do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 78. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia das atas da 18ª e da 19ª reunião ordinária e da 6ª extraordinária foram enviadas a todos. Sendo assim, eu coloco em discussão única as atas da 18ª e da 19ª reunião ordinária e da 6ª extraordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as atas da 18ª e 19ª reunião ordinária e da 6ª extraordinária. Solicito ao secretário desta Casa, vereador Cláudio Mar Valtrova, para que faça a leitura do expediente. Ofício 029/15 de ESGAPRE encaminha projetos de lei. Através do presente em anexo, encaminhamos os projetos de lei 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 e 346, 2015, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 339/15, Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Serviço de Autônomo Municipal de Água e Esgoto, a apoiar concurso de oratório nas escolas, conceder premiação e dar outras providências. Projeto de lei de número 340/15, Executivo Municipal, autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Amigos do Atletismo. Projetos de lei de número 341, Executivo Municipal, autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação do Clube da Bocha. Projeto de lei de número 342/15, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no orçamento vigente do município. Projeto de lei de número 343/15, Executivo Municipal, autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, a repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. Projeto de lei de número 344/15, Executivo Municipal, autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, a repassar recursos ao São Bento Clube de Natação. Projeto de lei de número 345/15, Executivo Municipal, autoriza o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, a repassar recursos ao JCI de São Bento do Sul. Projeto de lei de número 346/15, Executivo Municipal, autoriza celebrar convênio entre o município de São Bento do Sul e a Associação Empresarial de São Bento do Sul, a CISBES, e abre crédito adicional especial no orçamento vigente. Ofício 30/15 de ESGAPRE. Através do presente, informamos a Vossa Excelência a sanção e promulgação das leis e a devida publicação dos projetos de lei de origem executiva, de número 294/15, 316/15, 320/15, 324/15, 327/15, 328/15, 330/15, 332/15, 337/15 e de número 338/15. Documentos estes que acompanham o presente. Cordialmente, Fernando Turic, Prefeito Municipal. Ofício 498/15 do GAPRE, acusamos o recebimento das indicações da Câmara
de número 11.183 a 1191/15, documentos oriundos dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Ofício de número 500/15 do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação 193/15, encaminhado pelo vereador presidente Edmar Geraldo Salomão, encaminho em anexo os documentos do Departamento de Trânsito, o DETRU. Atenciosamente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Ofício 501/15 do GAPRE, em resposta ao requerimento de informação 192/15, encaminhado pelo vereador presidente Edmar Geraldo Salomão, encaminho em anexo os documentos do Departamento de Trânsito, o DETRU. Atenciosamente, Fernando Turek, Prefeito Municipal. Ofício 38/15 do CEFIM, encaminhamos o balancete mensal do mês de março de 2015 da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, Administração Direta. Atenciosamente, Auriane Repke, Secretária Municipal de Finanças. Moção 274/15, Fernando Malon. Moção de aplauso ao grupo de voluntárias, donas pelos serviços prestados em favor das melhorias do Hospital Maternidade Sagrada Família. Moção 275/15, Fernando Malon. Moção de aplauso aos estabelecimentos comerciais, Central da Moda ao Visual, pelos serviços prestados em favor das melhorias do Hospital Maternidade Sagrada Família. Moção 276/15, Márcio Dreve. Moção de apelo ao Executivo Municipal e à Secretaria de Administração para que faça a dispensa da licitação das obras de pavimentação das ruas C.D. Luiz Carlos Contesini e Wilfredo Afonso Weiermann, localizados no conjunto habitacional Wilfredo Afonso Weiermann, no bairro Lençol. Moção 277/15, Edmar Geraldo Salomão. Moção de apelo ao governador do Estado de Santa Catarina e à Secretaria do Estado da Saúde pelo pagamento dos valores devidos ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, bem como pela manifestação dos agentes políticos representantes da microrregião norte catarinense e demais agentes políticos que receberam o apoio da população local a fim de representar a região norte catarinense. Moção 278/15, César Augusto Corte Godoy. Moção de apelo ao Executivo Municipal para recolocação dos taxões na altura da Bentalto, veículos até onde for necessário na rua Antônio Quesimundio. Moção 279/15, Fernando Malon. Moção de apelo ao professor Dr. Robert Lenot, diretor-geral, pro tempore do IFC Campus de São Bento do Sul, para a criação de cursos técnico em defesa civil e técnico em geologia. Requerimento 151/15, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando a tramitação conjunta dos projetos de lei 331/15 e o 105/15, por se tratarem de matéria idêntica e correlata. Requerimento 152/15, Peter Alexandre Knoibiller, solicitando a realização da sessão solene em comemoração aos 10 anos da existência da JCI São Bento do Sul. Requerimento de informação 202/15, Cláudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, requerendo informações sobre o projeto de pavimentação da Rua Teresa Pauli, no bairro 25 de Julho. Indicação 1192/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica para a instalação de uma placa de sinalização regulamentando a velocidade na Rua Afonso Malon, próximo aos números 38 e 67, no bairro Rio Negro. Indicação 1193/15, Claudio Mar Votroba,
solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Raulino Scharf, no bairro 25 de Julho. Indicação 1194/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento das ruas Evaldo Foit, 31 de Maio, Afonso Ribeiro, Afonso Rizzi, no bairro 25 de Julho. Indicação 1195/15, César Augusto Costa de Godoy, solicitando patrulhamento e ensaiamento na rua Maria Krause, no bairro Serra Alta. Indicação 1196/15, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a disponibilização de um zelador permanente para serviços de limpeza e manutenção básica na Praça Leopoldo Rudnick, no bairro Oxford. Indicação 1197/15, Edmar Geraldo Salomão, solicitando patrulhamento e ensaiamento e demais serviços de manutenção básica na rua Maria Krause, no bairro Serra Alta. Indicação 1198/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando a desobstrução e rebaixamento da tubulação na rua 31 de Maio, em frente ao número 134, no bairro 25 de Julho. Indicação 1199/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento das ruas Maria Krause, Roberto Krause e Fernando Nader, no bairro Serra Alta. Indicação 1800/15, Márcio Drevik, sugerindo a implantação de um ponto de parada de ônibus próximo ao entroncamento da rua Jorge de Zipperer com a rua Teodoro Francisco Engel. Indicação 1201/15, César Augusto Costa de Godoy, solicitando serviços de patrulhamento, ensaiamento e manutenção na rua Afonso Lúcio Pereira, no bairro Serra Alta. Indicação 1202/15, César Augusto Costa de Godoy, solicitando serviços de patrulhamento e ensaiamento na rua Ulrich Pitzenreuter, no bairro Alpino. Indicação 1203/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando a instalação de uma placa de denominação na rua José Rank, no bairro Serra Alta. Indicação 1204/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando estudos sobre a viabilidade técnica para a instalação de uma placa de pare na rua esquina entre as ruas Elvira Ríquel e São Carlos, no bairro Serra Alta. Emenda modificativa 01/15, Petra Alexandre Knoibiller, ao projeto de lei de número 333/15, que altera e consolida disposições sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal para a Infância e Adolescência e Conselho Tutelar e da outras providências. Emenda supressiva 01/15, Petra Alexandre Knoibiller, ao projeto de lei de número 334/15, que altera a lei de número 228, de 28 de dezembro de 2001, e da outras providências. Obrigado, presidente. Até mais. Obrigado, secretário. Prestação de contas do ano 2014, Associação Centro Especializado em Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos, ACPRED, e Centro de Recuperação Nova Esperança, Serene, e Clube da Leite. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 e 346, todos do Executivo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a emenda modificativa número 001 ao projeto de lei número 333 e a emenda supressiva ao projeto a emenda supressiva 001 ao projeto de lei número 334. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de março da Prefeitura Municipal. Encaminho às Comissões de Finanças, Contas e Orçamento, Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, as prestações de contas
das entidades que deram entrada no expediente. Coloco em discussão única e votação a moção de número 274/2015, de autoria do vereador Fernando Malon, o qual concedo a palavra. Antes de mais nada, senhor presidente, uma questão de ordem, eu peço autorização do plenário para discutir as moções 274 e 275, que têm o mesmo objeto, apesar de destinada a entidades diferentes. Senhor presidente, senhores vereadores, já há alguns anos nós estamos verificando em São Bento do Sul o trabalho voluntário, abnegado, com muita competência, de um grupo de voluntárias denominado Donas. Não é um grupo, não é um clube constituído, é um grupo apenas de senhoras que trabalha na realização de eventos que buscam sempre angariar recursos para o Hospital e Maternidade Sagrada Família. Desde 2008 vem realizando esses eventos e tem conseguido muitos benefícios para o hospital de nossa cidade. Existe uma matéria jornalística do jornal A Gazeta, do mês passado, que relata todos as realizações e as conquistas dessas entidades. Então, eu gostaria de pedir o apoio de Vossas Excelências para a aprovação da moção de aplauso ao grupo de voluntárias Donas. E o 275 no mesmo sentido, porque, junto com o grupo de voluntários Donas, existe a Central da Moda e a empresa Alvo Visual, que é quem cuida da questão da publicidade dos eventos, dos aluguéis dos espaços, iluminação, sonorização para todos os eventos. Então, eu peço apoio de Vossas Excelências para que ambas sejam aprovadas, moção de aplauso para o grupo de voluntárias. E eu faço aqui questão, senhor presidente, de mencionar, desde já, o nome das integrantes do grupo voluntário Donas. Margarete Rose Stebel, Rosana Rocha, Marlene Weiss, Marli Zimmermann, Justina Rittel, Salete Anton, Roseli Zipperer, Paulina Dalpiaz Bileski, Zélia Inazuk Zaitemer, Karen Maria Repke Klitsky e Patrícia Schmigel Bianchi. E também as empresas Central da Moda e Audiovisual, que são quem ajuda, muitas vezes, no custeio dos eventos, que todos os recursos são retornados para o Hospital e Maternidade da Família. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, demais vereadores, eu quero me colocar completamente favorável à moção, quero parabenizar o vereador Fernando Malon pela sua proposição. Muitas foram as oportunidades que eu pude participar dos eventos que esse grupo Donas, junto com a Central da Moda e com a Audiovisual, fizeram em prol do hospital. Muitas vezes eu fiz a locução do desfile, enfim. Já há muitos anos elas se dedicam, e não é pouco trabalho, elas são voluntárias, elas absolutamente não ganham nada para trabalhar, e da mesma forma as duas empresas, elas disponibilizam para os desfiles, obviamente que colocam os seus produtos no desfile, e esses produtos são todos eles vistos pela comunidade que vai até ao evento, mas o trabalho que dá, eu acompanhei muito de perto todo o trabalho, toda a dedicação e até buscando patrocínios e buscando apoios junto aos fornecedores das lojas, não é pouca coisa e não é pouco dinheiro que se arrecada em prol do hospital. Então, eu me coloco completamente favorável, quero mais uma vez parabenizar o senhor, vereador Fernando Malon, e parabenizar cada um deles, que se dispõe a trabalhar em prol de uma causa tão nobre, que é as necessidades financeiras do nosso Hospital e Maternidade Sagrada Família. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Fernando Malon, na verdade, às vezes,
aos olhos de muitos, de alguns, parece não tão importante essas moções que são feitas para homenagear algumas pessoas, mas, de repente, até essas pessoas nem esperam ser reconhecidas dessa forma, mas eu acho que é importante, justo, fazer essa homenagem a essas pessoas que dedicam parte do seu tempo em favor da nossa comunidade. Por isso, me manifesto a favor da aprovação da moção do vereador Fernando Amaral. Continua a discussão. Só fazer um Concedo novamente a palavra ao vereador autor das moções. Com relação ao que o vereador Bogo falou agora, de fato, nós não esperavam. Eu entrei em contato com a Karen Repke-Klitsky, que ficou surpresa e envaidecida pelo reconhecimento da Câmara de Vereadores. Eu pedi o nome das integrantes do grupo, e aí a matéria que faz parte das moções, matéria do jornal A Gazeta, inclusive tem uma pequena omissão, porque não menciona o evento de 2014 na matéria. Menciona todos os anos e todos os benefícios que foram alcançados, e não mencionou 2014. Mas ela foi tomada de surpresa, entrei em contato com ela pela internet, e eu acho que é de extrema justiça, valorizando o trabalho delas e fazendo com que outras pessoas mirem-se neste exemplo de voluntariado. Só com o voluntariado e com as ações sociais de muitos grupos é que se consegue, muitas vezes, alcançar os objetivos pretendidos. E a gente vê as melhorias físicas que houveram no hospital, equipamentos, parte de recepção, na UTI, enfim, são tantos benefícios que elas, de fato, depois de 2008, depois de 7 anos, merecem essa homenagem. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Também quero fazer uma colocação em relação às moções 274, 275, de autoria do vereador Fernando Malon. E esse aí é uma demonstração e o reconhecimento pelas pessoas que se envolvem em benefício de outras pessoas. Então, é importante que a Câmara de Vereadores preste essas homenagens a essas pessoas, a essas instituições, porque esse é um dos motivos que nós estamos aqui, para reconhecer realmente quem trabalha em benefício da comunidade. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação, conforme determinado e acertado anteriormente, coloco a moção de número 274 e a moção de número 275 com o mesmo teor, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovados as moções de número 274 e 275/2015, de autoria do vereador Fernando Malon. Eu gostaria de, nesse momento, como presidente desse parlamento, convidar o presidente da Associação Industrial e Comercial de São Bento do Sul, o presidente também do Observatório Social, Osmar Milbo, para tomar assento junto à mesa diretora. Agradecemos a presença do senhor Osmar Milbauer nesta sessão e, dando sequência à sessão, nós colocamos em discussão única e votação a moção de número 276/2015, de autoria do vereador
Márcio Dreve, com o qual eu concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de pedir a aprovação dessa moção, referente à pavimentação das ruas lá do loteamento Vila Feia do Weiman. Foram feitas algumas licitações e elas foram desertas também, da forma como aconteceu com a licitação da estação ferroviária, Serra Alta. Então, como já foram duas que foram desertas, solicitar ao Executivo que fosse feita uma dispensa de licitação para agilizar esse processo, porque como é recurso do governo do Estado, a gente sabe da burocracia que tem, então quanto mais tempo a gente perder, mais demora para a obra acontecer, e mais caro vai acabar ficando a obra, porque é diesel que aumenta, as coisas que vai subindo, então a obra às vezes acaba ficando mais cara. Então, por isso, eu gostaria de pedir a aprovação dessa moção para que isso fosse concluído. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei 8666, a Lei de Licitações, permite, na verdade até induz a dispensa de licitação, na verdade é inexigibilidade de licitação, porque não havendo interessados, em duas licitações pode ser feito a contratação sem licitação. Obviamente, e até aproveitando a presença do Observatório Social aqui hoje, obviamente respeitando todos os requisitos legais para que essa contratação seja sem licitação. Isso é uma prática comum na administração pública. A regra é que se faça licitação, não acudindo interessados, aí sim, por duas ocasiões, ou até, se for o caso, uma situação de mais urgência, não havendo interessados numa solicitação, é possível se fazer por dispensa, que não é o caso, ou por exigibilidade, que é o caso aqui. Então, é uma questão legal, eles estão por dentro dessa situação, têm que cumprir as formalidades legais, mas, possivelmente, o vereador Márcio deve ser esse o caminho a ser tomado. Eles não devem insistir em uma terceira licitação, porque, de fato, ela é morosa. Eu só não sei se é concorrência. Se for concorrência, aí é 30 dias, né? Só para entre publicar, a última publicação até a abertura das propostas. Então, talvez seja uma tomada de preço, depende do valor da obra, não tenho informações agora. Mas é muito provável que seja feito essa permissão legal, não é dispensa, eu acho que é inexigibilidade. Obrigado. Continua a discussão. Eu vou fazer uma colocação em relação à moção do vereador Márcio Dreve. E eu acho que a Prefeitura, após todos os chamamentos, conforme o vereador Fernando Malon colocou, eu não sei se cabe mais um chamamento em relação, já houve 2 chamamentos, 2 licitações, não apareceram nenhum interessado. Então, a lei de 93, a 866, ela é clara e diz que a Prefeitura poderá contratar diretamente. Claro que ela tem que jogar um sistema de pesquisa de preço para ver qual que dessas, mas pode dispensar a licitação, porque a licitação já foi feita, no meu entender, né? Mas eu já li do aparelho, só para... mas eu sou favorável, eu acho que a Prefeitura poderia agilizar isso o quanto antes. Eu lhe concedo a parte. A única situação que não pode acontecer é alguma mudança, ou de quantitativos, ou de valores, ou de menos exigências. Por quê? Se alguém não participou de uma licitação que foi aberta, talvez porque entendeu que as exigências eram muito altas, e agora fazer uma dispensa ou elegibilidade com menos requisitos, vai caracterizar uma fraude de licitação. Então, tem que ser nos mesmos requisitos da última licitação. Vai ter que fazer a pesquisa, correr atrás para ver empresas que vejam isso, porque não pode haver diminuição de requisitos que não foram previstos anteriormente e agora. Porque, senão, vamos imaginar, eu tenho uma empresa, não tenho, mas hipoteticamente, e quis participar, mas os requisitos não eram bons para mim. E daí diminuem e vão contratar direto. Bom, mas espera aí, se diminuir os requisitos, eu podia ter participado. Por isso, é a única exigência. Os requisitos devem ser os mesmos da licitação deserta. Obrigado, presidente. Não, vereador Fernando Malon, não pode haver mudança porque senão também poderá haver, pode ser dirigida daí. A interpretação, diversas interpretações você vai ter em cima disso aí. Nós temos aí
o ex-secretário de administração do município, Canísio Tieg, que trabalhou muitos anos com isso aí também, sabe exatamente como é que funciona esse sistema. Então, não poderão ser mudadas nada, item nenhum não pode ser tirado quando se abrir uma concorrência, assim, para que alguém participe, vamos dizer assim, concorrência. Que é uma parte... Só para dar uma outra... Apenas a guisa de exemplo. Há muitos anos atrás, gestão prefeito Silvio Drevic foi adquirido ambulâncias. Lembram a história dos sanguessugas? Isso foi dito que poderia ter sido adquirido através do esquema sanguessugas. O prefeito Silvio Drevic sofreu processo. Toda a comissão de licitações respondeu o processo. Todos foram inocentados, porque não ficou caracterizado esse direcionamento através do esquema sanguessuga. Só uma pessoa foi condenada. A então diretora do Departamento de Compras, Mara Regina Vaz, já falecida, porque o edital foi... Como vai, prefeito? Porque o edital foi mudado. A dispensa de licitação foi com menos requisitos do que previa o edital, que não acudiu nenhum interessado. E aí ela levou, mas já era falecida, ela levou uma multa, se não me falha a memória, de R$5.000. Mas já era falecida e aí, possivelmente, esse processo morreu, não se leva aos herdeiros. Então, de tudo que aconteceu, a única irregularidade que se verificou é que a dispensa era com menos requisitos do que o edital da licitação, que foi deserto. Então, por isso, essas regras têm que ser muito bem observadas. Obrigado. Isso aí não pode, porque senão as pessoas que iriam participar, ou que poderiam ter participado, elas vão contestar e isso vai prorrogar o prazo a mais ainda. Mas era essa a minha colocação. Eu concedo a palavra ao vereador, autor do vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço muito a contribuição dos nobres vereadores. Bem lembrado que, por o Observatório Social estar presente, é importante que também eles saibam que possivelmente acontecerá dessa modalidade, essa contratação. O valor, como o senhor mesmo mencionou, tomada de preço, assim, eu acho que não deve ser muito complexo, porque acho que gira em torno de 270, 280 mil reais. Então, não é um valor tão alto para esse tipo de obra. Então, acredito que seja possível, mas como vários exemplos foram dados, existem muitas peculiaridades que não podem ser deixadas de lado. Existe esse caminho para ser seguido, que é uma facilidade, mas tem que seguir todos esses padrões. Então, com certeza, é importante que o Executivo dê uma agilizada para que essa obra aconteça o mais rápido possível e que os moradores do loteamento de Vilfredo Weimer sejam contemplados por esse benefício. Obrigado, presidente. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 276/2015, de autoria do vereador Márcio Dreve. Queremos registrar a presença do nosso amigo, prefeito da nossa cidade irmã de Campo Alegre, Rubens Baskoski, o qual queremos e fazemos questão de convidar para tomar assento à mesa diretora para participar da nossa reunião. Por favor, prefeito. Agradecemos a presença do prefeito e, dando sequência à sessão, coloco em discussão única e votação a moção de número 277/2014, de autoria deste vereador e dos demais vereadores que compõem esta Casa Legislativa, que é a moção relacionada, é uma moção de apelo às nossas autoridades constituídas, ao governo do Estado, à Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, em relação ao demonstrativo da dívida do Estado para com o Hospital Sagrada Família.
Eu vou colocar e deixar ela em discussão e votação, e amanhã eu quero comunicar aos senhores vereadores, nós faremos uma alteração nos valores, porque talvez o simples fato da citação do vereador Tirso na reunião que nos levou a fazer essa moção, o Estado já repassou uma parte. Então, mudou os valores aqui da dívida que o Estado tem para com o Hospital Sagrada Família, mas ela continua em discussão. A única coisa que será mudada amanhã, antes do envio da moção, com a anuência dos senhores vereadores, serão relacionadas aos valores. Está em discussão a moção número 277/2014. Com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro eu quero parabenizar o vereador Tirso Hilmegen por ter se manifestado na última sessão, acho que foi na última, ou na penúltima, sobre essa questão, levantando essa questão para ser discutida e tornada pública. Depois, a iniciativa do vereador presidente, Edmar Salomão, por ter encabeçado essa moção, e que todos os vereadores assinarão de forma unânime. É importante, mas o vereador Bogo me disse que já foi pago uma parte, mas eu não digo que só, mas a verdade é que nós temos que berrar para que as coisas aconteçam. Até o asfalto já saiu um pedaço lá na Rodovia dos Móveis, né? Não estou dizendo que é por nossa causa, mas se ninguém berrar, não sai tão rápido. E é importante, como nós fazemos moção de aplauso para quem ajuda o hospital, nós temos que fazer moção de apelo para quem tem obrigação de ajudar e não está ajudando. Que, aliás, não é nem ajuda, é cumprir aquilo que foi pactuado. Nosso hospital, nosso único hospital da cidade, precisa, não é ajuda, é obrigação que deve ser cumprida, e isso deve ser levado. E eu vejo aqui o nome das autoridades a quem é endereçada essa moção. Eu acho que pegou todos da nossa região norte aqui, e espero que algum deles, todos, mas pelo menos alguns deles, se manifestem junto ao governador para que haja essa liberação dos recursos. Continua em discussão, com a palavra o vereador Márcio Drevi. Senhor presidente, senhores vereadores, também acho muito louvável essa moção referente ao manifesto do vereador Tirso esse dia, com os números bastante preocupantes, onde os recursos que o governo tem a obrigação de nos passar, e temos que apelar, isso também é bastante lamentável, mas é um mecanismo que nós temos e temos que estar cobrando. E, em geral, como foi citado, isso será direcionado para deputados, para representantes de nossas regiões, independentemente dos partidos, pessoas que tiveram votos na região. É completamente, muito importante isso aí. Então, tá de parabéns, vereador. Sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Nós colocamos aí para o deputado Silvio Drevi, deputado Antônio Aguiar, deputado Mauro Mariani, Marco Tebaldi, ao secretário Carlos Chiodini, né, ao deputado Valdir Cobalcini e deputado João Amin. Todos que receberam votos aqui na nossa região, aqui, né, nós colocamos aqui para ser enviado, então, essa moção. Continua em discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de número 277/2014, de autoria de todos os vereadores que compõem esta Casa Legislativa. Em discussão única e votação, a moção número 278, mas eu vou pedir a anuência do plenário aos senhores vereadores. Eu vou tomar a iniciativa de retirar essa moção de discussão hoje, porque ela é de autoria do vereador César Godoy, que não se encontra presente, para que ela seja discutida e votada na próxima sessão. Então, com a anuência dos senhores vereadores, ninguém se opondo, retiramos a moção de número 278 da pauta de hoje. Em discussão única e votação, a moção de apelo número 279/2015, de autoria do vereador Fernando Malão,
o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns dias atrás houve audiência pública do IFC, né? IFC, para se discutir os cursos a serem oferecidos aqui em São Bento do Sul. Eu participei, diversos senhores participaram também, eu sentei ao lado do senhor Osmar Milbauer, né? O senhor houve a explanação e tal, e foi colocado que, inclusive, existiria a possibilidade de apresentação de mais algumas que não tinham sido colocadas naquele momento. Conversando com o pessoal da Prefeitura e da Defesa Civil, nós sugerimos, ainda é possível sugerir, a inclusão para estudos de cursos de técnico em Defesa Civil e técnico em Geologia. Nossa cidade sofre muito com as intempéries e isso faz com que hajam desbarrancamentos, hajam erosões, enfim, toda a situação que é pouca gente qualificada em Santa Catarina. E isso seria interessante porque isso vai beneficiar São Bento do Sul, mas também os municípios ao nosso entorno que sofrem muito com essas situações. Por isso eu peço apoio, isso não significa que ele será aprovado, mas que será colocado para discussão pelo corpo técnico do IFC, para que, junto com os que já foram oferecidos, também se analise esses outros 2 cursos que eu estou sugerindo. Não foi de minha cabeça que veio isso foi pedido para mim, através da minha assessora, ex-vereadora Adriane Ruzanowski. As informações que são trazidas também foram informados por eles. Aqui consta que atualmente o curso técnico em Geologia é ministrado em Rio do Sul e o curso técnico em Defesa Civil, o único no Brasil, ministrado em Camboriú. Portanto, acho que isso vai beneficiar as prefeituras, as cidades como um todo. Isso vai ajudar muito na prevenção de riscos de acidentes por conta de intempéries climáticas. Obrigado. Continua a discussão com a palavra o vereador Márcio Drevik. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente essa moção vem de encontro ao que nos colocaram aquele dia, eu também estive presente no evento lá, que fosse discutido as necessidades da região. E, bem levantado, como o vereador Fernando Mandão colocou, se existem tão poucas instituições que prestam esse tipo de ensino, seria muito importante, até porque ali tem tempo para começar, pelo que eles colocaram, a forma que vai ser iniciado ali, então ele vai ter muito espaço. É um empreendimento muito grande que ficou ali, então tem muitos benefícios que vai trazer para a cidade. E eles que estudem essa possibilidade de ter mais esses casos aqui, porque realmente as situações de catástrofes naturais que estão acontecendo são muito grandes, e com isso, com certeza, muita coisa poderia ser prevenido para que evitasse algumas catástrofes futuras, né? Sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Concedo a palavra novamente ao vereador Fernando Malon. Eu peço vênia aos demais vereadores para ler a justificativa da minha moção, que ela traz as informações. Com a implantação aqui em nossa cidade do UFC, Instituto Federal Catarinense, vimos a importância em solicitar a criação dos cursos mencionados, pois a região do Alto Vale Rio Negro, Planalto Norte Catarinense e Sul Paranaense, quando acontecem desastres naturais como enchentes, deslizamentos, não possui profissionais capacitados para emitirem pareceres a auxiliar no trabalho de defesa civil e demais órgãos. Em junho de 2014, nosso município registrou mais de 300 casos de deslizamento em costa e constatou-se muita dificuldade para emitir laudos em virtude da carência desses profissionais. Atualmente, o curso técnico em Geologia é ministrado em Rio do Sul e o curso técnico em Defesa Civil, o único do Brasil, é ministrado em Camboriú. Profissionais desses cursos têm importância imprescindível à gestão de políticas públicas e programas que visem a prevenção de catástrofes associadas à grande diversidade de recursos naturais. Também permite determinar os melhores e mais seguros locais para edificações, através da análise do solo, águas, recursos minerais, compreendendo as condições que presidem a localização essenciais à qualidade da vida da população e desenvolvimento do território. Isso vai ajudar muito as prefeituras, até para evitar a aprovação de projetos que daqui a pouco começa a cortar encosta, a fazer movimentação de terras que pode causar problemas para nós. Por isso eu acho que é importante que essa moção seja aprovada
e que eles analisem. E que, se for o caso, a gente seja agraciado com esse curso. Continua a discussão. Eu vou fazer uma colocação em relação ao Instituto Federal, aí, que o vereador Fernando Malon está solicitando a inclusão desses cursos. E eu acho que o fechamento não aconteceu ainda, o encerramento, né, porque até será comunicado pela direção do Instituto Federal, mas eu acho que a região, aproveitando a presença do prefeito de Campo Alegre, presidente da Associação Industrial e Comercial, acho que essa é uma grande conquista para a nossa região, a instalação desse campus aí da Universidade Federal. Que ela vai abrir possibilidade aí para, vamos dizer assim, passa de 1.000 alunos já inicial, quando iniciar as atividades nesse campus. Então, é importante isso aí, e importante também, vereador Fernando Malon, a inclusão dos cursos de defesa civil e principalmente de geologia. Nossa região aí carece disso aí. Então, é importante que seja atendida essa sua solicitação. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovada a moção de apelo número 279/2015, de autoria do vereador Fernando Malon. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudiomar Votrova, para que faça a leitura do requerimento 151/2015. O vereador que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 242, depois de ouvido o nobre plenário conforme o artigo 214, sétimo, vem muito respeitosamente requerer a tramitação conjunta do projeto de lei 331/15 do Executivo Municipal e o projeto do Legislativo 105/15, por se tratar de matéria idêntica e correlata. Peter Alexandre Quinói Biller, vereador. Está em discussão única o requerimento número 151. Com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, demais vereadores, esses dois projetos, o projeto 331 do Executivo e o projeto 105 do Legislativo, de minha autoria, eles tratam de transporte acessível, de questões relacionadas ao transporte acessível a pessoas com deficiência. O Executivo encaminhou um projeto de lei para cumprimento de algumas cláusulas de um termo de ajustamento de conduta, e eu também protocolei um projeto de lei tratando de assuntos bem parecidos. O Executivo trouxe algumas questões e eu trouxe outras, e para que a gente possa caminhar juntos e para que faça-se alterações na lei de uma vez só e que a gente não tenha nem duplicidade ou nem dificuldade com a aprovação de um, depois ter que aprovar outro, alterando aquilo que foi aprovado pela tramitação que não seja conjunta, eu solicito aos senhores vereadores o apoio para que os dois projetos tramitem conjuntamente nessa casa. Continua em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu li os dois projetos, viu, do vereador Peter. Me refresca a memória, vereador. O que há de diferente entre o seu projeto e do Executivo é a questão de gratuidade. Sim. Mais alguma coisa? Na verdade, assim... Eu não me recordo agora. Tem o que é correlato mesmo é a questão da gratuidade, mas a questão eu estou sugerindo a gratuidade para as pessoas com deficiência, enquanto que excluindo-se o parecer social para a gratuidade, enquanto que a Prefeitura estendeu alguma coisa para 2 salários mínimos, que a lei hoje fala em 1 salário mínimo per capita por família, né? Sim. No meu projeto de lei, eu estou extinguindo essa questão do parecer social, o parecer econômico para a concessão do benefício, enquanto que a Prefeitura sugeriu que, em casos esporádicos, mediante parecer de assistente social ou de alguém ligado à Secretaria de Assistência Social, pudesse ser esporadicamente ampliado para 2 salários mínimos. Eu acho que gera alguns conflitos, mas nós discutiremos com mais
É que eu com mais perguntei isso cuidado. tudo, vereador, pelo seguinte, eu quero entender como é que nós vamos discutir os dois projetos concomitantemente. Eu acho que deveria haver emenda por parte de Vossa Excelência. Porque é o seguinte, tem a redação do Executivo e tem a redação de Vossa Excelência. E tem algumas coisas conflitantes, ou são diferentes. Se Vossa Excelência fizer a emenda, e a emenda for rejeitada, vale a redação, em discussão, a redação enviada pelo Executivo. Se for aprovada, já é incluída. Porque eu não estou conseguindo entender, e aí eu tenho que ver com o nosso assessor e com o Dumps, nosso secretário, como é que nós vamos discutir os dois projetos ao mesmo tempo. Eu acho que seria o caso de fazer emenda, mas isso é uma questão que a gente vai discutir. Se me permite. Pois não. A sugestão para a tramitação conjunta foi justamente da nossa assessoria jurídica que tramitasse dessa forma. Eu não consigo... Então, talvez nós devêssemos... sentar e conversar e ver isso aí. Mas se for o caso, e se entender por melhor que se retire o projeto e que se entre com alguma emenda, também Emenda, é possível. é. Né? Mas eu creio que dá para tramitar as Tá duas certo. questões. É isso a gente vai discutir, senhor presidente, para ver a forma normal, mais fácil, correta da gente discutir isso aqui. Verificando as proposições de mudanças do vereador Peter Knoibila e o que foi enviado pelo Executivo. Inicialmente, eu ia até, na época, quando eu vi, eu ia sugerir ao vereador que retirasse o projeto, mas daí, vendo que tem diferenças, ambos devem ser analisados. Obrigado. Continua a discussão, só deixar claro que nós estamos discutindo o requerimento só, né? Não estamos discutindo o projeto, né? Estamos discutindo o requerimento para que na próxima sessão o projeto adentre essa Casa de Leis para ser discutido então. Na verdade, eu estava discutindo a questão da discussão junta. Tá. Aprovo, mas vamos ter que ver como fazemos isso. Eu entendi os projetos, os dois, eu li os projetos, entendi os dois projetos, de que a Prefeitura estipula valores familiares e o vereador Peter Alexandre abre com a emenda dele. Mas continua em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação o requerimento número 151/2015, solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneça como se encontra. Está aprovado o requerimento número 151/2015. Em discussão única e votação, o requerimento de número 152/2015, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibila. Está em discussão. Com a palavra o vereador, autor do requerimento, Peter Alexandre Knoibila, por favor. Senhor presidente e demais vereadores, este ano a JCI completa em São Bento do Sul 10 anos de efetivo trabalho pela comunidade de São Bento do Sul e eu estou propondo, nesse requerimento, uma sessão solene para homenagear a JCI por tudo aquilo que tem feito pelos jovens de São Bento do Sul, pelo trabalho que tem feito, inclusive somos testemunhas no projeto, especialmente no projeto Oratória nas escolas, que tem uma repercussão muito grande, inclusive eles fazem as eliminatórias aqui na casa, vereadores já participaram do corpo de jurados, o vereador Fernando Malon, o vereador César Godoy, se não me engano, os dois. Então, eu solicito aos senhores o apoio para que nós realizemos essa sessão solene. Esse requerimento já vem assinado por mais 3 vereadores, conforme determina o nosso regimento, que seja por no mínimo 1/3 dos vereadores. Então, o vereador Márcio Dreve, o vereador Votroba e o vereador Ed Salomão também assinaram a solicitação comigo. Então, eu peço aos senhores vereadores o apoio para que a gente possa proporcionar à JCI uma homenagem pelos seus 10 anos. Essa sessão solene será realizada no dia 22 de junho, é uma segunda-feira, logo após a sessão ordinária, a partir das 20 horas, portanto. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de número 152/2015, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibila. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 202/2015, de autoria do vereador secretário desta Casa, vereador Claudiomar Votroba. Está em discussão. Concedo a palavra ao vereador autor do requerimento. Senhor presidente, demais vereadores,
Esse requerimento de informação surgiu através das visitas que a gente tem feito diariamente e conversando com os moradores lá do bairro 25. E os moradores perguntaram sobre quando seria asfaltada a rua Teresa Pauli, no bairro 25 de Julho, né? E daí a gente não tinha informação muito concreta, então a gente fez esse requerimento de informação, perguntando para a prefeitura se existe mesmo o projeto, qual vai ser a metragem a ser pavimentada, qual é a previsão da execução da obra, quanto aos custos, valores, a procedência, a verba, né? Então, é só mais para a questão de informação mesmo, para deixar os moradores mais a par do assunto. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 202/2015. Eu solicito a anuência do plenário, dos senhores vereadores, para que nós possamos fazer em conjunto a discussão e a votação das prestações de contas da Academia de Atletas, Associação de Moradores do Bairro Progresso, Associação de Moradores do Bairro Xram, Associação Protetora de Animais de São Bento do Sul, Associação dos Transportes Especiais de São Bento do Sul. Eu solicito ao secretário dessa casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, bem como solicitar que seja fornecida a certidão de regularidade. Estão em discussão as prestações de contas. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as prestações de contas da Academia de Atletas, Associação de Moradores do Bairro Progresso, Associação de Moradores do Bairro Xram, Associação Protetora de Animais de São Bento do Sul e Associação do Transporte Especial de São Bento do Sul. Estão aprovadas. Em primeira discussão, o projeto de lei número 289/2015. Solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social recomendam ao plenário a sua tramitação normal. Senhor presidente, por uma questão de ordem, Pois não, vereador. o vereador Fernando Malon e eu apresentamos 3 emendas a esse projeto. As 2 primeiras emendas, a primeira do vereador Fernando Malon e a segunda minha, tratavam de assuntos diferentes, mas nós decidimos fazer uma emenda conjunta para facilitar, porque tinha muitas questões a serem tratadas. Nós fizemos a emenda número 3, ela aglutinou aquilo que havia na primeira emenda e na segunda emenda. Então, nós solicitamos que sejam retiradas e arquivadas as emendas número 1 e 2 e que a gente passe a discutir já a emenda número 3, até para que ganhemos tempo na discussão do projeto, presidente. Eu peço a retirada da emenda número 1. A do vereador, a 2 do E eu a vereador 2. Pete. Fica
Então, solicito aos vereadores a retirada ou o arquivamento? A retirada. As emendas número 1 de Vossa Excelência, número 1 de Vossa Excelência. Retirado ou arquivado? Retirada e arquivamento, presidente, tanto a 1 quanto a 2. Retirado ou arquivado. Para que, se ela fosse só retirada, ela poderia retornar na próxima sessão ou uma ou outra sessão. Mas se é pelo arquivamento, então nós colocamos em discussão ao projeto de lei número 289/2015, que dispõe sobre a unidade de zoonoses de controle da população animal do município de São Bento do Sul. A emenda modificativa, então, a número 003. Eu coloco em discussão a emenda modificativa número 003. Está em discussão a emenda modificativa número 003. Ninguém? Eu não vou me enlastecer muito nos comentários hoje, porque temos a segunda discussão. Essa emenda que eu e o vereador Peter apresentamos, na verdade nós entendemos por adequar melhor a lei, dividindo ela por assuntos, de mudanças de penalidades. Só uma que o vereador Peter propôs, que era uma infração leve, foi aumentada para grave, mas o vereador Peter vai falar isso na próxima sessão. Deixamos ela mais fácil de leitura, né? E eu apresentei, e aí o vereador PT me acompanhou, emendas no sentido de obrigar donos de cães grandes, isso eu vou explicar com mais calma na próxima sessão, de que os cães grandes, sabidamente violentos, não que cada cachorro seja violento, mas, enfim, as raças têm histórico de serem agressivos, que as pessoas devam sair, se quiserem sair em lugares públicos, que esses cachorros devem ter, além da guia e da coleira, focinheira. E que os demais cães devam ser acompanhados, devam ser levados com coleiras e guias. Isso serve para proteger as pessoas. Eu já comentei algumas sessões atrás, de que, de fato, isso causa um certo temor às pessoas. A gente vê muita gente passeando com cães, muitos grandes, Rottweilers, essas coisas todas, e que, se um cachorro desse, por mais adestrado que seja, é provocado, muitas vezes tem uma pessoa com cachorro grande e outra com cachorro pequeno, e os pequenininhos, guapeca, que são os provocadores. E daqui a pouco um cachorro desse grande fica violento e avança e o risco é muito grande. Então, é isso. Eu até peço aos demais vereadores que dê uma olhada nesse projeto, nessas mudanças especificamente nesse caso, para que a gente possa discutir, porque eu sei que é um assunto que causa uma certa discussão. Tem gente que diz, o meu cachorro grande é manso. Mas é muito arriscado, né? Eu fiz consulta nas redes sociais, muita gente foi favorável a essa emenda minha, alguns contrários, por exemplo, que o meu cão é bonzinho. Mas a verdade é a seguinte, nós não podemos correr riscos, e se as pessoas querem andar com seus cães em vias públicas, devem preservar os outros que não estão andando com cães, preservar a sua segurança. Então, eu peço até aos vereadores que, para a próxima discussão, dê uma olhada nisso aí para a gente poder discutir. E até buscar informações e opiniões para terem o seu posicionamento para a próxima discussão. O objetivo aqui é discutir isso aqui mesmo. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, além das modificações inseridas pelo vereador Malon, também houve algumas questões de redação, algumas questões de melhora de redação, algumas questões que precisavam ser alteradas no próprio processo.
Mas todas elas estão grifadas na emenda, então fica fácil a leitura e é claro que a gente gostaria de mais opiniões acerca, e se for o caso de a gente ter mais uma ou duas ou três sessões para que seja aprovado esse projeto, quanto mais discutido, melhor. É um projeto importante para o município, porque trata, inclusive, da castração de animais, de microchipagem dos animais, então dá oportunidade para o poder público tratar de um problema muito sério, que é o problema dos animais que estão à solta pelas ruas da cidade, né? Então nós gostaríamos de animar os vereadores a opinar, inclusive, sobre as emendas. Quem sabe a gente tenha que alterar alguma coisa, mas estamos aqui para isso. É para isso que estamos reunidos, para discutir e, se for o caso, alteraremos sem nenhum problema. Continua a discussão. Também quero fazer uma colocação em relação a esse projeto, que nós discutimos, inclusive, com o pessoal da Vigilância Sanitária, anterior à entrada desse projeto nessa Casa de Leis. Eu fico só ainda com um pequeno problema aí relacionado a esse projeto, que é a questão da soltura dos animais depois, né? Isso eu questionei já no dia, após ele receber, e se não aparecer o proprietário, eles serão soltos novamente no local onde eles foram. Isso aí nós vamos ter que, talvez, lá na frente, talvez achar uma outra solução para essa questão, porque, claro, que ele vai ser castrado, uma série de coisas, vai ter chipagem, e não sei o quê, mas ele continuará sendo um problema naquela região. Por exemplo, ele ficará retido na vigilância sanitária durante 8, 10 dias e depois ele será solto novamente lá no mesmo lugar. Mas isso nós vamos ver mais à frente com a própria vigilância sanitária se pode ser achado uma outra solução para esse problema. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que eu coloco em votação essa emenda modificativa. A número 003. Ele conceda. Senhor presidente, uma questão de ordem. Eu acho que, apesar de, claro, eu e o vereador Pedro defendemos a emenda, não sei se os demais vereadores estão seguros para votar essa emenda. Se estiverem, por mim, tudo bem. Mas talvez fosse o caso de nós segurarmos para, se vocês acharem que está ok, por mim, né? Porque ele até conversamos com o pessoal da Vigilância Sanitária, eles viram o projeto, estão favoráveis, viram tudo tal, mas é um projeto que demanda principalmente o meu assunto, principalmente a minha emenda, demanda uma discussão bastante ampla. Se os demais vereadores, e a gente pode postergar a votação dessa emenda para a próxima sessão, e aí conversamos, expomos, talvez, para não gastarmos o nosso tempo aqui e dos ouvintes com essa discussão, que é longa, conversarmos em sala de comissões e tal, e daí sim virmos já lapidados. Mas isso é uma sugestão minha, apesar da emenda ser de minha iniciativa do vereador Pedro. Eu já lhe concedo, vereador Márcio, só para deixar claro uma coisa. A emenda ela é votada e discutida em discussão única e votação, né? A mesa poderá acatar ela para que ela faça parte já do projeto para a próxima sessão, mas só quero alertar os senhores vereadores que na próxima sessão essa emenda não poderá mais ser discutida. Até podemos acatar a sugestão do vereador Fernando Malão, porque ela vai fazer parte já do projeto daí, né? O que poderia pedir o adiamento da votação do projeto, aí nós concedemos o adiamento da emenda também. Mas, senão, a emenda será discutida e votada hoje, ou ela já na próxima sessão, ela vai para a segunda sessão, o projeto, com a emenda discutida e votada no dia de hoje, porque ela é discussão única e votação. Não existe duas votações para emendas, tanto faz modificativa, supressiva, ou qualquer tipo de emenda que se apresente ao projeto. Eu vou conceder a palavra, primeiramente, ao vereador Márcio Dreve. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com o vereador Fernando Malão, na minha opinião. Então, com essa colocação que o senhor acabou concluindo, então acho que era importante retirar o projeto dessa votação hoje, para que nós analisássemos, porque realmente não houve essa discussão tão profunda referente a essa emenda, e eu já recebi algumas alfinetadas por causa desse projeto, nesse sentido. Então, realmente, nós temos que conversar melhor sobre isso.
que a princípio parece ser coisas singelas, mas que no final nós vamos acabar, temos que consultar a população da melhor forma possível. Então eu concordaria dele tirarmos esse projeto e deixar para uma próxima vez. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao vereador Peter Alexandre Grande. Não? Tá. Então eu peço tirar de pauta hoje para a próxima sessão. A emenda. Nós acatamos a sugestão e retiramos de pauta, porque nós não podemos ir contra o próprio regimento que nós fizemos. Eu não posso violar as próprias leis, que as leis estão escritas, e lamentável, eu sei que ela tem algumas coisas que teriam que ser analisadas um pouco melhor, talvez, mas como ela entrou em discussão e votação, eu sou obrigado a fazer esse procedimento. Eu só faço isso, senhor presidente, e o vereador Pedro concorda comigo, porque é um assunto que demanda uma discussão. Isso vai mexer com toda a população e o que nós queremos é que, claro, sempre vai ter gente contrária, mas que a gente saia daqui, pelo menos os vereadores, tendo a visão geral do projeto, para que o objetivo é não enfiar a goela abaixo, e sim discutir. Por isso que nós estamos aqui. Obrigado. Muito obrigado. Acatando, então, a solicitação dos senhores vereadores, nós retiramos e colocaremos uma discussão e votação numa próxima sessão o projeto de lei número 289/2015, que dispõe sobre unidades zoonoses e controle da população animal do município de São Bento do Sul. Em primeira discussão, o projeto de lei número 333/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera e consolida disposições sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal para a Infância e Adolescência e Conselho Tutelar, e dá outras providências. Solicito ao secretário dessa Casa, vereador Claudiomar Votroba, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento e a Comissão de Saúde, Saneamento e Assistência Social recomenda ao plenário sua tramitação normal. Está em primeira discussão, projeto de lei número 333/2015. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto ele trata de diversos assuntos no mesmo. De uma forma geral, ele apenas consolida ou moderniza o anterior, que tratava do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, do Fundo Municipal. Existem algumas questões que precisam ser... Eu discuti hoje ainda com o Andrigo e com o presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Eu tive a oportunidade de conversar com outras pessoas também, membros do Conselho, e estarei apresentando, já apresentei uma emenda, entrou nessa casa hoje, e estarei apresentando ainda amanhã mais uma emenda a esse projeto, mas coisas discutidas, inclusive, com o Conselho, porque como ele vem referendado por discussões que foram amplamente feitas com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e nós temos uma urgência, a pedido do Executivo, por conta da necessidade de se adequar o projeto para que a eleição do Conselho Tutelar possa acontecer em data oportuna, está se uniformizando as datas de eleição do Conselho. E também por isso é necessário que hajam as mudanças que estão sendo propostas nesse projeto. Então, presidente, eu já me coloco favorável à aprovação do projeto. Apresentei hoje uma emenda e vou apresentar uma emenda amanhã a pedido do Conselho, a partir de algumas discussões que fizeram a posterior, de alguns questionamentos que, inclusive, fiz a eles. E na próxima sessão, já devo entrar já para a gente poder discutir a emenda, para que a gente possa, então, votar o projeto na segunda-feira ou, então, na outra sessão, presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 333/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Em primeira discussão, projeto de lei número 334/2015, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei número 228, de dezembro de 2001, e dá outras providências. Solicito ao secretário dessa Casa para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final recomenda ao plenário sua tramitação normal.
E a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento se pronuncia favorável. Está em primeira discussão, projeto de lei número 334/2015. Ninguém querendo se manifestar, informo que o referido projeto de lei número 334/2015 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Palavra livre. Devido ao estado adiantado já da hora, tem 4 vereadores inscritos. Eu sei que tem vereadores que querem fazer algumas colocações em relação até pelo falecimento do senador Luiz Henrique da Silveira. Eu vou dar um espaço de 3 minutos para cada Senhor vereador. presidente, pela ordem, eu vou me abster da palavra livre. Com a abstenção do vereador Peter Alexandre Knoebel, então, poderia até ser 4 minutos. Eu peço ao secretário, faço sorteio do primeiro vereador inscrito na palavra livre. Número 2, vereador, líder do governo nessa casa, vereador Fernando Malon. Vossa Excelência tem o tempo de até 4 minutos, vereador.